Não sei quanto tempo atrás vocês pagaram cálculo vetorial, mas em vetorial já tinha um assunto de produto interno, só que lá era visto de um jeito um pouco diferente. Aí eu trouxe aqui essa questão para a gente lembrar o que é um produto interno lá em cálculo vetorial. Nós temos dois vetores, o vetor U aqui, cadê? Um vetor U e um vetor V, aí pede para calcular o produto interno. Talvez naquela época vocês já tenham visto com essa notação aqui, esses símbolos que parecem maior que e menor que um pouco mais aberto. Mas a lógica é a mesma. Aí o produto interno entre U e V é calcular a multiplicação entre cada uma das coordenadas dos vetores. É a primeira coordenada de um vezes a primeira do outro, mais a segunda do primeiro, vezes a segunda do segundo. Então, é 1 vezes 3 mais 2 vezes 4, que é igual a 3 mais 8, que é igual a 11. Então, calcular o produto interno é isso. Essa é a maneira usual de um produto interno. É a primeira coordenada, aqui que é como se fosse o x1 vezes aqui o x2 mais y1 vezes y2. Esse aqui é o produto interno usual. Porém, existem outras maneiras de definir um produto interno, outras funções que definem um produto interno. Aqui em álgebra linear, o que vocês vão fazer é verificar se essas aplicações definem ou não um produto interno. Será que uma aplicação um pouco mais diferente disso aqui, que essa aqui é a usual, é x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Essa aqui é a usual, mas se eu mudar aqui e colocar, por exemplo, aqui um 2 e aqui um 4, será que essa nova aplicação aqui define um produto interno? É isso aqui que vocês vão fazer agora em álgebra linear. Para saber se define ou não um produto interno, vocês vão provar essas propriedades aqui. Igual lá naquela parte do espaço vetorial. Provando todas elas definem um produto interno. Falhando em uma delas, não é mais um produto interno. Aí na lista, eu vou resolver primeiro essa questão aqui, a questão 2, letra C. Nessa questão aqui, o produto interno está definido dessa forma aqui, olha. É um x1 vezes x2 mais 3y1, y2. O que tem diferente é que agora tem um peso maior na parte do y. É colocado um 3 aí para multiplicar. A gente vai provar agora se isso aí, dessa forma, é ou não um produto interno. Aí a questão também dá o U e esse V aí. O U é o x1, y1 e o V é o x2, y2. Aí vamos provar aqui a primeira propriedade. A gente quer saber se U mais V interno W é igual a isso aqui. É igual a U interno W mais V interno W. Outra forma de falar é o produto interno da soma de U mais V com o vetor W é igual ao produto interno entre U e W mais o produto interno de V e W, para todo U, V e W que pertencem a um espaço vetorial. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é quem é o vetor U e V que nós vamos usar na demonstração e o vetor W. O vetor U mais V aqui é só somar o vetor U mais o vetor V que a questão deu. Então aqui é x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. E quem é, na opinião de vocês, o vetor W? Que a gente vai usar aqui. x3, y3. É isso mesmo. x3 e y3. Agora a gente vai calcular o produto interno entre esse vetor soma e o vetor W, usando aquela regra que está ali destacada no enunciado da questão. O que essa regra diz? É a primeira coordenada do primeiro, ou seja, x1 multiplicado pela primeira coordenada do segundo.
aqui é x2. A primeira coordenada do primeiro vetor aqui é esse aqui, é x1 mais x2. Isso aqui é a primeira coordenada do primeiro. Agora vai multiplicar pela primeira coordenada do segundo, que no caso aqui é x3. Então, vai ser vezes x3. É importante botar entre parênteses o x1 mais o x2, porque está multiplicando toda essa soma pelo x3. Aí, isso aqui mais. Agora vai ser 3 vezes a segunda coordenada do primeiro, a segunda do primeiro, que no caso aqui é y1 mais y2, vezes a segunda do segundo, que no caso aqui é y3, que é a segunda coordenada do segundo. Alguém falou alguma coisa, botou no chat alguma coisa? Porque Isabelle assim, perguntou se alguém está gravando. eu tô gravando a monitoria. Eu vou botar lá no YouTube assim que acabar ela aqui. Porque não tinha esse assunto ainda lá no canal. Pronto, voltando aqui. Inclusive, vocês podem falar, porque aqui eu estou vendo só a tela dessa folha. Aí podem me interromper e falar a qualquer momento, caso tenha alguma dúvida. Então, pronto. O que eu fiz aqui nesse começo foi só substituir o que a gente tinha no enunciado da questão. Essa é a forma de definir o produto interno segundo a aplicação da questão. Aí vai desenvolver isso aqui agora. Vamos lá. Aqui a gente aplica a distributiva. É x1 vezes x3, x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. x2 vezes x3. Mais. Aí o 3 também aqui vai ser... Aqui vai ser duas distributivas. Vai ser 3 vezes isso aqui, vezes isso aqui, e depois esse aqui nos resultados. Então, eu vou fazer já direto. Vai ser 3y1, y3, mais 3y2, y3. Pronto, a gente tem isso aqui. Aí, nós podemos organizar isso aqui de um jeito a encontrar justamente o outro lado da questão, que a gente quer provar isso aqui. Por exemplo, se eu escrever da seguinte forma, tudo isso aqui, cada valor aqui, o x1, x3, x2, o 3y, tudo isso aqui são números reais. Então, não importa a maneira que eu organizo isso aqui, essas somas sempre vai dar a mesma coisa. Então, eu posso organizar isso aqui da seguinte forma. Eu posso pegar o x1, x3, mais 3y1, y3, mais x2, x3, mais 3y2, y3. Então, o que eu fiz foi só mudar de lugar. Esse eu botei para cá e esse eu botei para cá. Por que que eu fiz isso? Porque agora, isso aqui que a gente encontra bem aqui, é exatamente o produto interno entre o vetor U e o vetor W. Aí, mais, isso aqui que sobrou do outro lado é justamente o produto interno entre V e W. Pode ver, olha, é a primeira coordenada do primeiro de U com a primeira do W, mais 3 vezes a segunda do U com a segunda do W, do mesmo jeito do outro lado. Então, a gente provou que justamente o quê? Que U mais V interno W é exatamente o interno W mais V interno W. O que acontece? Às vezes é muito difícil, para quem não tem o hábito de fazer questões como essa, não fazer essa assimilação, mexer algebricamente nesses valores para encontrar. A gente sai de um lado para chegar no outro lado. Caso para vocês seja difícil fazer isso, não seja muito intuitivo na hora de responder, o que vocês podem fazer? Vocês podem terminar a questão aqui, bem aqui, tá vendo? Aí depois vai fazer o outro lado. A gente fez esse lado aqui, igual em espaço vetorial. Fez esse lado, achou isso aqui.
Agora, resolve esse outro lado e verifica se vai dar igual a esse lado anterior que vocês encontraram. Tanto faz fazer de um jeito quanto fazer de outro, vai dar no mesmo. O que na hora vocês acharem mais fácil. Por exemplo, vocês acham mais fácil aqui fazer de qual jeito? Fazer um e depois o outro, ou fazer um e chegar no outro? Inclusive, me falem aí se entenderam. Isso que eu fiz, se ficou fácil, se deu para entender. Eu quero que eu repita alguma coisa? Pra mim ficou de boa. Então, vamos agora, ficou provada, né? A primeira propriedade deu certo. Um lado é igual ao outro. Vamos aqui para a segunda propriedade do espaço vetorial com produto interno. Vamos lá. O que tem de diferente aqui é esse vetor alfa U, que no caso é um valor escalar qualquer multiplicado pelo vetor U. Isso aqui então é o alfa x1 y1, que é igual a um alfa x1 alfa y1. Então a gente vai puxar para baixo. Então vamos lá. Provar que alfa U interno V é a mesma coisa que alfa U interno V. Com base naquela definição da questão. Deixa eu ver se eu ainda lembro como é que era ela. A gente tinha aqui a primeira coordenada do primeiro, que no caso aqui a primeira coordenada agora é isso aqui. Então é alfa x1 vezes a primeira do segundo, que no caso aqui o segundo é o V, né? E o V, deixa eu até botar aqui, o V é um x2, y2. Então isso aqui é x2, mais 3 vezes a primeira coordenada do primeiro, no caso aqui é um alfa x1, não, é a primeira coordenada do segundo. É um trava-língua, né? Falar essas coisas aqui é um trava-língua. É a segunda coordenada do primeiro, que é um y1 vezes, agora vezes o y2, que é a segunda do segundo. Deixa eu só conferir lá se é isso mesmo. É. A primeira do primeiro vezes a primeira do segundo, mais 3 vezes a segunda do primeiro, vezes a segunda do segundo. Pronto, é isso aqui. Daqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência esse alfa, que está nos dois lados, alfa, aí vai sobrar aqui x1, x2, mais 3y1, y2. Fazendo assim, eu encontro o quê? Alfa, que está multiplicando. Isso aqui que está aqui dentro é justamente o produto interno entre U e V. Então, aqui eu fiz de um lado e cheguei do outro lado. Mas aqui, como é uma questão menor, eu vou fazer os dois lados para vocês verem como ficaria. É, o outro lado é um alfa primeiro aqui fora e o interno V. Aí, como ficaria isso aqui? Ficaria alfa, que multiplica agora o produto interno entre U e V. Aí seria, então, x1, x2, mais 3 y1, y2. Aí, quando a gente desenvolve isso aqui, o alfa vai em cada coordenada aqui, né? Então, vai ser alfa x1, x2, mais alfa 3y1, y2. Fazendo isso aqui, a gente vê que exatamente isso aqui é igual a isso aqui. Então, também deu certo. Então, na hora da prova, vocês podem fazer dos dois jeitos. Ou fazer um lado e comparar com o outro, ou fazer um e chegar no outro.
Agora vamos para a terceira propriedade. Que no caso é verificar se o produto interno ele é comutativo. Abrir. Ô, Jefferson, Oi. na hora da prova, a professora dá essas coisinhas aí que a gente tem que fazer? É, lá em espaço vetorial, ela deu, não foi? Porque eram Foi. 8. Aí, em subespaço vetorial, ela não deu, porque eram menores, eram menos, né? Então, ela não deu. Aqui, é como eu falei no começo da monitoria, esse assunto não caía em prova, porque não chegava. Então, eu não sei como é com base nas provas passadas, se ela vai dar ou não. Então, é bom vocês realmente decorarem isso aqui. Cada uma das 4 propriedades. Escreve bastante do papel, porque vai que na hora ela entregue, né? É, verdade. É melhor. Mas espero que ela coloque lá. Pronto, aqui é o tudo interno de U com V. Então, aqui vai ser a primeira do primeiro, vezes a primeira do segundo, mais 3 vezes a primeira do segundo, não, a segunda, é isso mesmo, a primeira do segundo, vezes a segunda do segundo. Pronto. E como seria, então, o produto interno se fosse o contrário? V com U. A primeira do primeiro agora é x2 e a primeira do segundo é x1 mais 3 vezes a primeira, porque y2, y1. Ficou assim. Aí, como são números reais, x1 e x2, não importa. 3 vezes 4 é 4 vezes 3, a mesma coisa, então isso aqui é igual. Então, deu certo mais uma propriedade. Vamos agora para a quarta e última. A quarta são duas coisas numa só. Que é o seguinte: o produto interno de um vetor por ele mesmo é igual ou maior que zero, e no caso dele ser zero, isso vai acontecer se e somente se o vetor for o vetor nulo. Então, vamos lá para essa daqui. O interno U. No caso aqui vai ser a primeira coordenada, vai ser x1 vezes x1, né, porque é o mesmo vetor, mais 3 vezes y1, y1. Isso. Aí, isso aqui é o quê? Eu posso. X1 vezes x1 é exatamente x1 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes y1 ao quadrado. Aqui, y1 ao quadrado. Aí o que acontece? Para isso aqui dar certo, esse valor aqui precisa ser igual ou maior que zero. Aí eu pergunto a vocês, essa soma aí, ela é maior que zero? Ela é positiva? Ou ela é zero? Qual argumento vocês usariam para mostrar para mim e para a professora que essa soma aí ela é maior que zero? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Porque daqui não tem mais para onde ir. Mas eu não sei, só olhando aqui, sem nenhum argumento, se isso é ou não maior que zero. Tem que falar alguma coisa. O que vocês falariam? Alguma ideia? No caso aqui é o seguinte: eu tenho um número x1 elevado ao quadrado e eu tenho um y1 elevado ao quadrado, que depois é multiplicado por 3. Todo número elevado ao quadrado, não importa se ele é positivo ou negativo, sempre a resposta é positiva. Então, obrigatoriamente, isso aqui é um valor positivo e isso aqui é um valor positivo.
Aí aqui é um positivo vezes um positivo que dá positivo. E a soma de dois positivos é positiva. Então, isso aqui com certeza é maior ou igual a zero. Entenderam esse raciocínio, né, que eu falei agora? Isso aqui Deu vai pra dar igual entender. a... Pronto. Então, isso aqui, esse começo, deu certo. Agora tem que provar isso aqui, que é o seguinte. A gente sabe que isso aqui é positivo, mas e no caso que for zero? Isso só pode acontecer se o vetor u for um vetor nulo. Tá, então, deixa eu escrever aqui. Será que isso aqui, x1 ao quadrado mais 3y1 ao quadrado, isso aqui só pode dar zero se o vetor u original for um vetor nulo. Aí, como que a gente sabe que, de fato, essas coordenadas são nulas? Porque o vetor nulo aqui seria o vetor 0, 0. Para essa soma aqui está correta, obrigatoriamente os dois números aqui têm que ser zero. Porque se x1 for 1 e esse y1 for zero, essa soma aqui não vai dar zero, vai dar 1. A única maneira de isso aqui dar zero é se isso aqui for zero e isso aqui for zero. E se esse for zero e esse for zero, então esse vetor u aqui, ele é composto por um x1, y1, que é justamente zero e zero. Então, a gente provou que, de fato, para isso aqui ser zero, o vetor nulo precisa ser zero. Ou, no caso, o vetor u precisa ser o vetor nulo. Deu para entender? Ou ficou confuso? Querem que eu fale alguma coisa novamente? Deu pra entender. É porque agora acabou a questão. A gente provou as 4 propriedades e todas deram certo. Quando isso acontece, então, essa função define um produto interno. Tem alguma coisa que vocês querem que eu repita? Ô Jefferson, Oi. nessa quarta propriedade, qual seria a situação que ela não iria dar certo? Uma situação que ela não iria dar certo? Sim, na quarta, que ela iria falhar na quarta propriedade. Se, por exemplo, alguma coisa aqui não ficasse ao quadrado, olha, sempre que aqui ficar ao quadrado nas coordenadas, vai ser positivo. O argumento é, ficou ao quadrado, então isso aqui é um número positivo. Aqui é ao quadrado, então é positivo. Pronto, As, nessa parte eu entendi. Aí, no caso, se aqui for o quadrado, essa segunda parte aí também vai dar certo. qual a segunda parte? Essa Tá que você falando fez embaixo. essa Do aqui, né? vetor nulo. Essa do vetor nulo. Sim. Mas nem precisa ser ao quadrado. Se fosse só aqui, x1 mais y1 igual a zero, obrigatoriamente, os dois têm que ser zero. Porque se fosse aqui um 3 e um diferente de zero aqui, não daria zero. Entendeu? Então, vai dar zero de todo jeito. Sendo ao quadrado ou Sim. não. Agora, tem que ser ao quadrado para ser positivo. Porque, por exemplo, se for aqui, se for menos 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 4. Se for 2 ao quadrado, isso é 4. Então, o quadrado garante que a resposta é positiva. Aí isso aqui tem que estar ao quadrado. Agora, nessa segunda, não precisa. Deu para entender? Entendi. Então, basicamente, na hora da prova, se vocês não encontrarem aqui números ao quadrado, não vai dar certo. Porque se, digamos que lá na questão definiu o produto interno de alguma forma, que ali ficou, deixa eu inventar aqui, x1 vezes y2 mais y2 ao quadrado. Eu sei que isso aqui é positivo, mas eu não posso falar nada com respeito ao sinal disso aqui, porque não é, não está ao quadrado. Se o x1 for um número negativo e isso aqui positivo, a resposta vai dar negativa. Aí menos, aí se aqui fosse por menos 2 mais o 1, eu tenho o quê? Eu tenho menos 1.
A resposta não é positiva, então não garante que a soma é positiva. Então, isso é uma coisa para vocês se atentarem lá na hora da prova. Então, pronto. Esse aqui é o conteúdo de produto interno.